Ontem eu falei bastante, falar um pouco menos, embora enfim, a gente tenha que tentar se aproximar, ao menos, não só da ideia, escolher as palavras, cinema de arquivo, cinema de reutilização, found footage, etc. Mas se aproximar também de uma tipologia desse universo de criação, de invenção, de utilização do trabalho e, eventualmente, tentar perceber algumas diferenças que, na verdade, mais afastam do que aproximam esse gesto primordial, que é o gesto da reutilização, ainda que a gente já tenha indicado ontem que o leque de possibilidades vai do simples pegar o objeto e só deslocar, até, eventualmente, ignorar a materialidade mesma de um objeto primeiro, mas trabalhar com ele ainda assim, gerando um objeto que está, de alguma maneira, conectado. Essa tipologia, ela pode ser melhor compreendida tanto na sua dimensão histórica, quanto numa dimensão mais propriamente estética, que é o viés que talvez mais importe hoje em dia, se a gente se ativer a algumas ideias que foram enunciadas ontem, que eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais hoje, sobretudo tentando indicar qual é o processo de trabalho, qual é a operação interna, qual é, na verdade, vou usar um termo que hoje está bastante comprometido, qual é o mecanismo pelo qual, está vendo como as palavras mudam o tempo todo? Pelo qual, digamos assim, a obra opera ali sua construção de sentido. Em cinema, essa construção de sentido, ela foi, na verdade, o objeto primeiro, o objeto mesmo, de uma primeira consideração sobre a natureza do cinema. O que, na verdade, faz o cinema comunicar? O que constrói o sentido dentro desse campo, dentro dessa arte? O que viabiliza, de fato, a produção de uma ideia? É óbvio que a própria arte cinematográfica, em particular o cinema de arquivo, ele pode trabalhar apenas e tão somente o próprio objeto e gerar novos sentidos a partir dele, se você desenvolve operações, ora de usar o termo contração, ora o que é muito mais comum, ora um processo de dilatação, de, digamos assim, crescente visibilidade, de ampliação das características, dos elementos, das potências, até de outras possibilidades artísticas contidas naquela mesma obra, se você eventualmente vai ali e trabalha com a obra enquanto tal, mas altera, sobretudo, algum elemento constituinte técnico. Talvez a obra mais conhecida nesse sentido seja uma instalação de um artista chamado Douglas Gordon, que pegou o filme do Alfred Hitchcock, Psicose, um filme que tem, sei lá, 1h40, e distendeu o filme, não acrescentou nada ao filme, mas distendeu o filme para a duração de 24 horas. Você via o Psicose projetado em meio a esse espaço instalativo. E você, se quisesse, de fato, acompanhar ali, de alguma maneira, o desenrolar ali
filme, em vez de ficar 1h30 parado diante da tela, você ficava 24 horas parado diante da tela. Ou seja, você introduzia ali uma outra velocidade de apresentação, de projeção, introduzia ali uma câmera para lá de lentíssima, em que a alteração de movimento era quase imperceptível, e com isso você dava a ver a própria formação do movimento, você eventualmente tinha tempo suficiente para observar melhor quadro quase parado, fotograma enquanto tal, você tinha tempo de observar não só os elementos visuais, eventualmente o cenário, o ator, a roupa do ator, etc. Tinha tempo de observar a posição da câmera, o ângulo, o quadro, etc. Tinha tempo de observar os contrastes, tinha tempo de até mesmo observar a materialidade física da imagem, por exemplo, podia realmente perceber o grão de composição da imagem em película. E com isso, para além de estar a certa altura, digamos que já com uns 15, 20 minutos de projeção, você já entende que de fato está ali o Psicose do Hitchcock. Está ali alguma coisa que mnemonicamente você reconhece, eventualmente se já viu, você relembra, etc. E um pouco sabe a narrativa, sabe os acontecimentos, sabe quem é quem, o que vai se apresentar, mas você vai acompanhar isso de uma outra forma. Então é possível fazer uma experiência dessa natureza sem, a rigor, alterar a obra original, mas também, a rigor, retomá-la em alguma medida. Então, se a imagem clássica do filme de arquivo é aquele que usa trechos de obras anteriores, enfim, reinserindo esses trechos dentro de um novo contínuo narrativo ou não narrativo, eventualmente, no limite, essa forma mais tradicional, mais corriqueira, mais trivial, ela não é a única forma de você lidar com um referente anterior. Vamos passar a chamar esse material anterior de referente. Tá? No sentido em escolher essa palavra. E não meramente referir à obra anterior, os trechos anteriores, etc. Um referente anterior. Até porque, no caso do Douglas Gordon, ele está muito mais interessado, literalmente, na materialidade, na referencialidade física da obra, do que propriamente na obra em si. Que ele, inclusive, parte do pressuposto de que a maior parte dos espectadores ali na instalação conhece. De fato, a maioria conhece. Se já não viu, conhece. Reconhece ali uma outra imagem, um Norman Bates, alguma coisa do gênero, e cria uma correlação com o referente primeiro e com o trabalho sobre esse referente. Se há essa possibilidade, há muitas outras, de fato, essa imagem que se criou para o cinema de arquivo, como sendo aquele que parte de trechos, fragmentos, porções de obras anteriores, é o mais comum, é o que, digamos assim, a maior parte das pessoas tem como uma ideia do filme de arquivo. Mas mesmo nesse campo, que é o mais comum, que é o mais generalizado, como é que se dá essa operação de reutilização? Ou seja, a partir de que pressuposto se dá essa operação? No fundo, a partir de que conceito de trabalho eu vou buscar imagens anteriores e eu vou reorganizá-las? Isso não é automático nem é natural. Pode parecer automático, pode parecer natural, mas das vezes, quando a gente está vendo filmes que têm materiais de arquivos, quase sempre a gente os aceita naturalmente, porque parece que eles estão ali preenchendo apenas uma lacuna de informação. No limite, se eu falo Caetano Veloso, logo em seguida, se eu mostro uma imagem do Caetano Veloso, essa imagem está como que substituindo aí essa indicação, está como que dando forma à informação,
está informando, de fato. Ainda que essa operação seja uma operação, às vezes, muito perigosa. O Caetano é o Caetano. Pode parecer bobo, mas não é tão bobo assim. E, eventualmente, esses jogos de, enfim, parecer, na verdade, não ser, podem ser mais comuns do que a gente imagina. E, eventualmente, essa crença que o cinema, por ser um mecanismo de impressão de realidade, de realismo quase que natural, etc., 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 criou desde os primórdios, por vezes fazem com que as informações apresentadas ao espectador sejam tomadas como verdadeiras e, na verdade, não o são. Por exemplo, sobretudo quando você está em contexto bélico, as guerras são uma grande contribuição para a história do cinema, são uma grande contribuição para o filme de arquivo. Na verdade, a formulação do filme de arquivo vem desses contextos de confronto. E, se a gente pensar num desses contextos aqui para o Brasil, a Revolução de 30, tem um cineasta paranaense, o João Batista Groff, que resolveu fazer um filme em apoio a Getúlio Vargas, em apoio aos revolucionários de 30, em apoio à mudança do status quo político brasileiro. E ele enfim, reuniu um material sobre a viagem do Getúlio lá do Rio Grande do Sul até aqui, a então capital federal, demonstrando o quanto os revolucionários se rebelaram, se puseram a marchar em direção à capital do país, travaram algumas batalhas pelo caminho. E é nesse ponto, inclusive, que esse filme chamado Pátria Redimida, feito pelo Groff em 1930, ele é muito ilustrativo dessa crença tomada como natural, como absoluta, entre a obra e o seu espectador, de que o que a obra fala é verdade. Então, por exemplo, para demonstrar, inclusive, o heroísmo dos revolucionários, a capacidade de superação deles, etc., e os obstáculos que eles encontraram, o filme refere 5 batalhas que os revolucionários vindos lá do Rio Grande do Sul enfrentaram, sobretudo no Paraná, e venceram. Dessas 5 batalhas, 3 nunca existiram. 3 foram inventadas pelo filme. E, sobretudo, em 1930, que essa coisa da circulação da informação era bem mais precária e bem mais lenta do que hoje, eventualmente ninguém foi checar se, de fato, as coisas que o filme referia como verdade histórica tinham acontecido. E mesmo muito tempo depois, até mesmo alguns historiadores de cinema nunca se perguntaram se o que estava dito ali, de fato, correspondia a um certo número de acontecimentos dentro do mundo real. Só já lá nos anos 80 que as pessoas começaram a se dar conta, mas de que batalha mesmo esse sujeito está falando? Onde é que está isso? Vai nos livros de história, não teve tal batalha. O cara simplesmente inventou, propagandisticamente, para reforçar ali, assim, a imagem positiva dos revolucionários e mandou ver. E isso permaneceu décadas. Uma informação verdadeira, útil, fidedigna, etc, etc, etc. Então, diga. Isso pode ter acontecido inverso? Em que sentido? Ter tido a batalha e não ter sido registrada? Não foi registrada por ninguém, nem pelos moradores da cidade, nem pelos historiadores da região, nem pelo jornal local, nem por ninguém. Só aquele cineasta soube que houve aquela batalha e todos os soldados envolvidos morreram. Mas após o filme não teve um contraponto da época, não? O pessoal... O filme não chegou lá para causar esse contraponto? Bom, na cidadezinha eu acho difícil que o filme tenha passado. Tá? E esse tipo de cinema, um cinema, vamos chamar de documental, circulava relativamente pouco, até porque o Pátria Redimida não é um filme de 10 minutos, não é um filme que possa ser usado como complemento de programa, ele é um filme
que tinham pretensão a ser uma longa-metragem. Então, esse tipo de cinema, o filme brasileiro, o filme documental brasileiro, não entrava naturalmente no mercado cinematográfico, no circuito exibidor. Então, dificilmente você via isso fora das capitais, fora de algumas salas que acolhiam esse tipo de cinema. Dificilmente você veria isso, digamos, nacionalmente. Então, até porque o Groff sabia disso, ele fez de uma forma mais convicta ali a sua narração inventiva. Uma dúvida. Como é enxergada a questão da responsabilidade ética quando você cria uma obra documental, hoje ficção, envolvendo fatos reais, mas que não são fatos puramente reais? Se você enxerga isso como aquela questão do Tarkovsky, que só existe ficção, né? O filme é isso, ou se você enxerga que existe uma responsabilidade, e se essa responsabilidade é ignorada, se é uma questão de desonestidade intelectual ou de uma percepção de realidade distorcida? O mecanismo seria um exemplo? Isso. Vocês querem discutir o mecanismo? Essa obra é tão ruim. Não, pelo amor de Deus, não. Não. Documentário falso, né? Tem uma tecnologia. Não, olha, essa é uma boa questão. Mas eu começaria te respondendo, lembrando que qualquer expressão em sociedade, ela não é neutra nem isenta. Ela, a rigor, está em meio à eterna batalha política pelo poder. E, nesse caso, explicitamente pelo poder. Groff se alinhou aos revolucionários. Todo lado dessa galera aqui, vamos lá, derrubar o Wellington Luiz, e tudo que eu puder fazer para derrubar o Wellington Luiz, eu vou fazer. Maquiavel te diria que qualquer instrumento, do ponto de vista da política, é válido. De uma política talvez selvagem, uma política talvez um pouco mais lúcida, democrática, etc, etc, etc. Aí você poderia dizer que é uma questão ética, claro. Tá? Meus argumentos vão realmente se sustentar se eles são totalmente falsos, mesmo na arena política? Talvez naquele momento ele tivesse a confiança de que poucos identificariam a tal cidade interiorana paranaense, poucos talvez se perguntassem se tinha realmente havido uma batalha, poucos talvez questionassem. Mas, por exemplo, hoje isso é praticamente impossível. Vide o caso Marielle. Alguém disse 30 besteiras, 30 segundos depois disseram, olha, você está dizendo bobagem, isso merece um processo, você está difamando a pessoa, etc, 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 e por aí vai. Hoje já seria não só uma questão ética, mas uma estratégia política que se voltaria contra a própria pessoa. Mas isso está acontecendo só agora, né? Só depois do Marielle. Que antes estavam falando que... Mas, não, ela não é o primeiro caso, talvez seja o caso mais eloquente, mas ela não é o primeiro caso. Foi finalmente levado mais a público. Desmentido, e até de um processo questionando a veracidade de certas afirmações. Eu diria que esse é um fenômeno que ocorre no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, se torna muito consciente durante os anos 60 e particularmente durante a Guerra do Vietnã, quando, sobretudo, as televisões reportaram a guerra de uma forma quase que totalmente direta, não totalmente direta, mas quase que totalmente direta. Isso ensejou, inclusive, depois atitudes, por exemplo, do Exército dos Estados Unidos, que censura certas coisas. Na Primeira Guerra do Iraque, você só via gráficozinhos de bombas sendo lançadas, etc. Enfim, mas eu acho que essa consciência e a discussão ética em torno dela existe já há pelo menos 50, 60, 70 anos. Mas ela se tornou muito mais imediata depois do computador, da internet, dos Facebook da vida, de uma circulação de informações por meio de transmissão de informações que são hoje praticamente automáticos. A vida hoje é online. Se você fala aqui, um segundo depois já sei o que você fala. Nesse sentido, de um lado, permanece a questão
estritamente política. Como é que você disputa o poder? E, do outro lado, a própria ética se transforma num instrumento de disputa política pelo poder. Então, a gente viveu isso recentemente, quando essa posição ética e até moral de que você só fala a verdade, que você só age de forma legal, justa, equânime, etc., gerou uma contradição política enorme, sobretudo para a chamada esquerda brasileira. Eu, que sou mais velhinho, venho lá de um passado remoto, onde a gente se filiava ao PT nos anos 80, a gente se filiava porque era o partido ético frente à loucura da ditadura militar. Então, essa questão ela se tornou muito mais complexa do que a gente imagina. Do ponto de vista do artista, que eventualmente é um artista, embora ele tenha sua posição, etc. Olha, a quem ele se dirige? Se dirige sempre a uma plateia. Então, a primeira, e eu diria, maior relação que ele tem é com as pessoas que entram em contato com a obra dele. Se ele assume um discurso em que, eventualmente, as informações são precárias ou são literalmente falsas, ele está assumindo uma posição ali pela qual ele pode ser fortemente questionado do ponto de vista ético. Isso ensejou, inclusive, uma certa precaução por parte de alguns artistas que introduzem nas obras indicações de que, olha, não leve isso aqui ao pé da letra, não seja literal, isso aqui é um universo ficcional, aí você reencontra o Tarkovsky, não extrapole esse universo, as informações, as relações, enfim, o processo de construção da obra para além dela mesma. Então, se eventualmente é o caso de cobrar uma coerência, uma consciência, é dentro da obra, não é para fora. Mas isso é um processo extremamente variado e há, sim, casos de obras que foram construídas conscientemente para transmitir informações falsas. Isso é muito notório, por exemplo, na guerra que o Reagan desenvolveu contra os rebeldes nicaragüenses, financiando, instruindo, difamando, etc., através de uma milícia contra-revolucionária e que trazia um jogo de informações que era muito difícil você discernir quem está falando o que, entre aspas, é a verdade. Não, porque você mencionou as redes sociais e hoje eu estava pensando, por causa do curso, tipo, nas redes sociais como um banco de arquivo sobre o registro das pessoas, sabe? E como é que seria isso por meio do cinema de arquivo, sabe? Porque eu queria transformar isso. Eu estou fazendo uma disciplina com a Denise Trindade chamada Impacto Digitais. E aí tem que desenvolver o curta-metragem e eu queria transformar isso em curta-metragem. Um registro de uma pessoa da rede social para um conto experimental de arquivo, sabe? Claro que assim, as redes sociais, os sítios e a própria web, mais do que a web, a própria internet, que a rigor é uma dimensão física, ela é um arquivo. A grande mudança na história dos arquivos a rigor é essa. Tá adiantando coisas que vinham lá na frente, mas vamos lá. Como eu mencionei, os arquivos eles nasceram com o intuito de você fazer o respaldo da lei, o respaldo da propriedade, enfim. Esses arquivos eles eram sobretudo físicos no sentido, sobretudo do papel, do registro em papel, do registro impresso, etc. E nesse sentido eles tinham uma finalidade muito definida e tinham um uso também muito circunscrito. Até a chegada da internet, raramente um cidadão comum acessava arquivos livremente. Qualquer arquivo, seja que você pudesse considerar como arquivo um cartório, seja você pudesse considerar como arquivo uma biblioteca, ou sobretudo que você pudesse considerar como arquivo aquilo que os historiadores do século XIX
constituíram como suas fontes para a escrita da história, que eram, de um lado, os arquivos nacionais, baseados, sobretudo, em documentos cartoriais, ou seja, registros de propriedade, e, de outro lado, os arquivos regionais, que se diversificavam um pouco mais, mas não fugiam muito disso. Na origem, quando se propõe, sobretudo, assim, uma espécie de malha mundial de conexão física entre todos os seres humanos, todos os cidadãos, que é a ideia da internet, saindo do meio militar e indo para o meio civil, a própria configuração, que não se deu de imediato, mas levou 20 anos, a própria configuração, a própria estruturação desse universo tomou como referência, e aí está uma coisa muito importante, a estruturação de um arquivo tradicional. Você verifica isso, inclusive, na própria terminologia que a gente usa hoje em dia. O que é aquilo ali? Como é que a gente chama aquilo? Pasta. Não, a pasta é o maior. Estúdio Artwork, o que é aquilo ali? Um arquivo. Por que a gente chama aquilo de arquivo? Ou o conjunto desses arquivos, por que a gente chama de pasta? Porque que o símbolo visual é a pastinha do arquivo de arte de 4 gavetas de 100 anos atrás. Toda a estruturação lógica desse universo levou em consideração uma forma de organização da informação que já existia. Nesse sentido, no começo da web, não havia muita novidade. A novidade se deu pelo fato de que a luta pela web, a luta não só pela ampliação do serviço físico para toda a sociedade, mas a luta pela circulação da informação, qualquer tipo de informação dentro desse universo físico, que é o que constituiu a web desde o início, ela fosse ampla, geral e restrita, para pegar o lema lá dos anos 70 de luta contra a ditadura. Tá? Isso é extremamente importante, porque essa ideologia ela nasce nos anos 70 no bojo dos movimentos de contestação, vamos chamar de sistema, poder organizado, Estado, qualquer coisa do gênero. E, portanto, a ideologia de base da web é essa, ser ampla, geral e restrita, democrática, livre, gratuita, o que significa dizer que todos os arquivos antes proibidos, fechados, censurados, etc., têm que vir à tona, têm que vir a público, têm que se tornar acessíveis. A partir daí, a estruturação dos novos, vamos chamar de serviços, da web, entre eles as chamadas redes sociais, partiram do mesmo pressuposto. Quem viu o filme do David Fincher, o Rede Social, ainda que ele não seja talvez um espelho absoluto da história lá do tal do Facebook, percebe que uma das questões que leva o personagem, que é o Zuckerberg, a bypassar os financiadores, a mudar o sentido da proposta original, a buscar justamente uma circulação ampla, livre e absoluta, é porque a proposta original era daquele livro de colégio, que você tem ali sua carinha e seus dados básicos, que é restrito ao próprio grupo, né? Não poderia sair daquele grupo. Mantinha aquela, digamos assim, característica elitista do antigo clube de sociedade inglês, né? O clube de lords, o clube de industriais, o clube, enfim, em geral, dos ricos e poderosos. Você só pode entrar por indicação e você tem que ter o mesmo status. Então, se você não tem, não entra. A proposição dos estudantes endinheirados lá de, acho que é Harvard, que estudava, era essa, repetir aquele comportamento aristocrático antigo. E o bolsista, porque o Zuckerberg era um bolsista na universidade, o pobre, disse, não vamos mais para esse caminho aristocrático, vamos aqui pelo outro caminho, inclusive que é o caminho que supostamente dá mais grana, que é esse caminho dito democrático. Mas há uma diferença. As redes sociais, desde o primeiro momento, elas nunca te pediram que você fosse eticamente você mesmo. Você podia criar o que eles chamam de avatar. Você podia inventar um personagem ali. Nunca foi
contratualmente colocado que você tinha que ser você mesmo. Isso não está lá. Então, de um lado, se a estrutura desse processo é uma estrutura que guarda muitas semelhanças, muitas correlações com a ideia do arquivo tradicional, por outro lado, foram introduzidas ao longo da história da web uma série de outras ideias que não necessariamente levavam para, digamos assim, um compromisso estrito de natureza ética. Isso acabou se borrando com o tempo, e hoje em dia, essa confusão monumental aí, de Big Data, em que você tinha emprestado um mandato de confiança de informação à imprensa tradicional. Esse mandato foi questionado justamente porque já na própria composição do texto você já, digamos assim, manipula o ponto de vista, a informação, o entendimento, cria uma leitura às vezes emocional do acontecimento. Isso pôs em xeque a imprensa tradicional, e aí surgiu uma nova imprensa, uma imprensa talvez informal num primeiro momento, que é essa das mídias sociais, e essa imprensa, ela simplesmente atira de todos os lados para todos os lados. Ela não é autorreferenciada, e ela não buscou um mandato. Daí, inclusive, alguns acadêmicos terem criado esse termo pós-verdade e tal, etc. Porque não há referência. Porque mesmo que a ideia de verdade seja questionada, ela é questionada a partir de uma referência que é um consenso social que se criou, certo ou errado. No momento em que você tira essa referência, você perde, digamos assim, a forma pela qual você passa a compreender e eventualmente, entre aspas, julgar essa informação. E aí vira um jogo de propaganda e contra-propaganda. Sobretudo quando é uma propaganda política, ela tenta se instituir não como propaganda política, ela tenta se instituir como verdade. Era assim ao longo do século XX. Foi assim que o cinema se introduziu nesse universo, e foi assim que em algum momento se pensou no material de arquivo como uma forma de comprovar o relato que se está apresentando. Então, as primeiras utilizações do material de arquivo tinha essa função. Diga. Não, porque essa questão da ética do documentário, sei lá, o Luiz Ospina, colombiano, ele tem alguns trabalhos que trabalham exatamente com esse documentary, né, com esse documentário falso, que ele inventa um escritor que nunca existiu, entrevista várias pessoas e cria esse universo. Mas eu acho que no Santiago, do João Moreira Salles, ele já tinha entrado nessa discussão sobre como o documentário ele é um ponto de vista, né, e ele de certa forma tentou criar. Então às vezes não passa pela ética, né? Passa pelo ponto de vista de uma pessoa. Sobre se duas pessoas. Esse ponto de vista tem que ter uma ética. Olha, existe uma ética menor e uma ética maior. Existe uma ética imediata e uma ética a longo prazo. Existe um campo específico para a ética e existem outros espaços em meio à sociedade e à cultura onde essa questão não se coloca. Mas 200 horas de material transformar em duas. Se você for montar um filme, a gente vai escolher materiais diferentes, ou seja, a gente vai ter pontos de vista diferentes sobre o filme que a gente vai transformar. Sim, sem dúvida nenhuma. A forma como o cinema se organizou, em particular como mercadoria, impôs esse recorte temporal. O produto básico, no início de 1 hora, 1h30, depois se fixou em torno de 2 horas, nunca foi além disso, salvo raras exceções. A própria transmissão televisiva também foi mais ou menos pelo mesmo caminho. Você ia ver o telejornal e não te apresentava uma matéria de 1 hora. Uma matéria de 2 minutos, 3 minutos, e olha lá. Isso vem da imprensa tradicional, vem do jornal impresso, de que ele faz uma síntese para você. E por que ele faz uma síntese para você? Porque você emprestou um mandato a ele, você confia nele. Da mesma forma como você confiava no jornalista, e você confiava no cineasta, enfim, no artista em geral. Esse mandato, ele começou a ser questionado, e essas formas, inclusive mercadológicas, começaram a ser questionadas.
O que é você acompanhar uma manifestação política que ocorre ali no meio da rua? O que é você ver uma transmissão do Mídia Ninja online? Como eventualmente eu vi 2 ou 3 lá em 2013 e desisti, porque eu sou de um outro tempo e não aguento ficar 6 horas sem ver nada, né? Porque durante 6 horas eventualmente não acontecia nada. Mas esse é o tempo real da manifestação. Alguém diria, não aconteceu nada, eu não preciso mostrar porque não aconteceu nada. Alguém diria, não, mas é justamente essa natureza de uma manifestação. As pessoas começam a chegar 9 horas da manhã, começam a se reunir em pequenos grupos meio-dia, lá pelas 5 da tarde já tem um grande grupo de pessoas, começa a se articular, vai para cá, vai para lá, etc. Então, quando você vai ver um filme como Videogramas de uma Revolução, do Harun Farok, às vezes tem lá, ele pegou os tapes lá da televisão estatal romena, e às vezes é isso. De repente está lá o Ceausescu falando, brota lá um zum lá na massa, o próprio Ceausescu para de falar, olha para o lado, pergunta, mas o que está acontecendo? Um filme tradicional cortaria, mostraria a origem do acontecimento. Não, o Farok deixa ali. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí o que você vê exatamente? Você não vê nada. Ou por outro lado, você vê tudo, você vê o tempo real de uma revolução. Tem umas explicações de vez em quando também, né? Sim. Sobretudo para o espectador não romeno, que não tem chunga nenhuma do que está acontecendo ali, ele precisa dar o mínimo de informação, mas ele não monta de maneira a suprimir o que se chamava antigamente de tempos mortos. Assim, o cinema clássico é um cinema onde você elimina, não é ação, não é acontecimento. Isso tanto vale para um cinema de ficção quanto para um cinema dito documental. Mas dos anos 60 para cá, eu diria de Antonioni para cá, o que importa é justamente aquele momento em que você paralisa, em que você não sabe que rumo tomar, que posição tomar, em que você está esperando alguma coisa acontecer para você aí tomar a sua decisão, em que você espera horas e horas e horas por um desfecho que eventualmente nem vem. Um certo cinema vai se interessar por essas horas ditas mortas. Certas transmissões online hoje em dia são basicamente isso. E eu sou de uma geração que realmente fica meio chateada desse negócio, não está acontecendo nada, muda de canal, sai fora. Eu perguntava muito aos meus alunos se eles viam, eles diziam, não vemos, vocês acham interessante? Não, é ótimo e tal, tem aquela tensão, não sei o quê. Viam 6 horas, 10 horas, 20 horas de Mídia Ninja. Então alguma coisa mudou nesse meio tempo. É importante. Eu diria, na verdade, que muito mudou nesse meio tempo. Se registra tudo, né? Sim. Aí, caso aconteça, mas tem toda uma coisa, um cronograma que pode comprovar que não foi manipulado, sei lá. Exatamente. Enfim. Mas mais do que isso, eu diria que a mudança do período pré-Segunda Guerra Mundial para o período pós-Segunda Guerra Mundial, o período pré-Primeira Guerra Mundial é um período de síntese, de narrativa de síntese. O de pós-Segunda Guerra Mundial é analítico. A forma de construção é analítica. Então eu preciso não só ver tudo, ter a certeza de não houve manipulação, mas eu preciso entender efetualmente qual é a jornada da revolução. Qual é o caminho dela? Como é que ela se faz de fato? Porque nos relatos antigos, alguém ia lá, já tomava o poder, já cortava a cabeça do rei e pronto, acabou. Em 5 minutos estava resolvido. É mesmo isso? Tem um filme do Benoît Jacot, 3, 4 anos atrás, chamada Deus a Rainha, que é um filme de ficção sobre os 2 ou 3 dias anteriores à Revolução Francesa, a queda da Bastilha propriamente dita, e os 2 ou 3 dias posteriores a isso, do ponto de vista da corte, porque a corte não estava em Paris, a corte estava em Versailles. Então o Jacot imagina assim, como é que foi para essas pessoas perceberem a revolução que estava se fazendo? Que informações chegavam de Paris? Qual era a natureza dessa informação?
que eles podiam acreditar ou não acreditar? Quando é que eles realmente tomaram consciência de que alguma coisa de fato estava acontecendo? Que atitude eles tiveram, não tiveram? Tipo a queda, né? Então você começa a perceber que não é só um cinema de arquivo, é um certo cinema contemporâneo vai mudar a sua estratégia discursiva, vai mudar seu foco de interesse, vai mudar seus métodos de construção, tá? Quer sejam eles mais tipicamente narrativos ou não. Vai focar alguma outra coisa, que é esse momento em que aparentemente não acontece nada, mas é, na verdade, o momento ou os momentos em que acontecem os fatos decisivos, os momentos em que você toma de fato decisão. E ele também mostra que, às vezes, um fato isolado, que é a tal queda da Bastilha, ganha correlação com uma série de outros fatos isolados e aí constituem, de fato, o que eventualmente você vai chamar de um movimento revolucionário, um movimento da história, seja lá o que for. O conjunto de forças que está atuando isoladamente, passa a atuar em conjunto e, de repente, cria esse grande fato em meio à história. Não, eu estava aqui viajando, que em momentos de grandes tensões políticas, grandes tensões militares, disputa de poder, tanto o cinema de documentário quanto o de ficção, pelo poder das imagens, eles viram grandes instrumentos de propaganda e contra-propaganda, justificadamente ou não. E aí eu pensei em 2 exemplos, que foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aquele diretor daquele filme Giant, com o Rock Hudson e o James Dean, foi para a Alemanha documentar as pilhas de judeus que estavam em valas, porque, pelo menos é o que a gente lê, o que eles achavam é que eram imagens tão incríveis que em algum momento ia ser desmentido, o mundo poderia criar uma opinião que aquilo não existiria, era muito forte, tinha que ter imagens em movimento para documentar e conscientizar as pessoas disso. Bom, não quer dizer que o cinema não pudesse ter uma manipulação, já existia uma consciência em determinados círculos para fazer isso. Não quer dizer que tenha sido feito. Eu não quero jogar um aspecto moral, mas eu queria pular desse recorte para a atualidade, quando a gente vê certos grupos extremistas do Oriente, e aí você pode acessar no YouTube uma cena de afogamento, as pessoas encarceradas numa jaula, aquilo desce numa piscina, todo mundo morre. E isso tem uma multiplicidade de pontos de vista e uma riqueza de detalhes que parece quase um filme feito por publicitário. Então, não é que esse grupo extremista não seja capaz de uma atitude humana maléfica, terrível, injustificável, mas a riqueza de detalhes, e que quase beira a ficção, e a gente não sabe se é ficção ou não, e a gente tem a barreira geográfica, a gente tem a barreira do idioma, cultural, então não permite, mesmo com a internet, a gente checar muito rápido o que é por trás daquilo. Se é uma coisa produzida de dentro para fora para horrorizar, ou de fora para dentro para desestabilizar mais ainda algo que a gente não compreende. E aí, só para fechar, me vem a preocupação com o tal mecanismo, porque sendo um filme de ficção, ele pode ser visto como um comentário muito imediato e fresco da realidade, num espectro geográfico enorme, que seria através da venda para 190 países, onde você diz, ok, isso é uma ficção, mas as pessoas começam a absorver isso, mesmo que não esteja no discurso dela, como uma relação com a realidade imediata do nosso país e que vai trazer consequências, aí sim, para o real. Né? Vamos tentar colocar algumas coisas no lugar. Não sei se eu fui muito prolixo. Não é isso. Eu acho que às vezes as coisas fogem um pouco demais da escala do mundo real. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, qualquer historiador diz assim, eu não posso fazer a história do tempo presente. Preciso de distância. Distância para compreender tudo o que aconteceu, distância para compreender os processos
os interesses, as posições, os pontos de vista, etc. E ele tenta não confundir, inclusive, a sua presença, que é sempre uma presença particular e uma presença comprometida em uma outra medida. Para o historiador, a questão ética, às vezes, é mais forte, muito mais forte que para o artista. Mas ele tem essa premissa de que uma história do tempo presente ela é sempre uma história comprometida. Ela não consegue dar conta da multiplicidade dos fenômenos, ainda mais quando a multiplicidade dos fenômenos é numa escala de informação completamente estratosférica. Impossível fazer isso. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam muito, quantos filmes brasileiros você viu esse ano e tal? Eu disse, eu vejo cada vez menos, porque se produz cada vez mais. E quando é que eu vou ter ideia do que se fez entre 2000 e 2020? Eu não vou ter, eu já vou estar morto. Só para ver a quantidade de filmes brasileiros feitos nesses 20 anos, você precisa talvez de uns 30. Ver com cuidado, com atenção, buscando as informações, buscando as correlações, ver o conjunto todo. Você tem que ver aí, sei lá, talvez uns 3.000 longas-metragens e uns 30.000 curtas-metragens. Aqui na amostra, quantos se inscreveram, Christian? Mais de 1.000. Mais de 1.000, só nessa amostra. Só esse ano. Então, quando é que você vai dar conta disso mesmo? É impossível. Então, você pode falar como um cidadão, como um cara que opina, como um crítico, como um jornalista que faz uma pequena síntese, mas você não está falando como algo que compreende todo um fenômeno histórico. É impossível. Segunda questão é, assim, as circunstâncias que levam a determinados registros, elas precisam ser muito bem pesquisadas, muito bem conhecidas, para que se compreenda exatamente, inclusive, a natureza delas. O que ocorreu na Segunda Guerra Mundial era tão assim, inaudito, tão inesperado, tão assustador frente ao que se conhecia da história humana, que mesmo aquele sujeito que é acostumado à guerra, à morte, ao militar, ele se chocou com o que viu quando entrou nos campos, todos eles, americanos, soviéticos, poloneses, etc. E o pedido para que se fossem filmados o mais rápido possível o que estava se encontrando dentro dos campos veio dos militares, vários deles ao mesmo tempo. Não foi uma decisão de algum mandatário do Estado, de um grupo de notáveis, não, militares. Os militares entraram, libertaram o campo, encontraram aquilo lá e precisamos registrar isso aqui de uma tal forma, porque se eu contar ninguém acredita mesmo. E aí um conjunto de cineastas escolhidos a dedo, porque o exército tinha cinegrafistas. Um deles, inclusive, que por sorte era soldado, cinegrafista e cineasta, que é o Samuel Fuller, ele filmou um desses campos libertados por uma unidade do Exército dos Estados Unidos. Esse registro, inclusive, está no YouTube. Mas a decisão dos militares não era chamar os cinegrafistas de guerra. A decisão dos militares é: me chamem os melhores cineastas que vocês tenham para que eles registrem isso aqui da melhor forma possível. O que é a melhor forma possível? Não é o registro puro. É o registro que capta alguma coisa para além do que está ali diante da câmera. No fundo, talvez eles quisessem dizer: vocês conseguem registrar a barbárie que está aqui? E por isso os cineastas foram nomes muito famosos, tipo George Stevens, Hitchcock, Frank Capra, Samuel Fuller, etc. E de fato essas imagens guardam um quê de chocante, de impressionante, de bárbaro, etc. Talvez porque tenham sido essas pessoas. De alguma maneira, sei lá, elas tinham talento, ou a capacidade profissional, ou a sensibilidade, ou tudo isso junto para chegar ali a apreender aquela loucura. Mas naquele momento essas imagens circularam relativamente pouco. Eu diria que essas imagens ainda hoje circulam relativamente pouco. Se
Se a morte já era um tabu ali na primeira metade do século XX, virou um tabu absoluto na segunda metade do século XX. Então, é difícil que essas imagens circulem de uma forma mais ampla. Não sei se você chegou a ver o filme, passou no YouTube Verdade. Coisa nunca. A Noite Não Chegará? Não. Ele fala sobre um filme que até o Hitchcock foi chamado para editar, e era tão avassalador o número de imagens. O cara que ele demorou tanto tempo para fazer, que depois eles boicotaram o filme. É um filme sobre a feitura do filme que não foi feito. Claro, porque eram... As imagens mais chocantes do filme chegaram, ninguém sabe de onde, numa caixa. Quando eles foram abrir, provavelmente eram os próprios nazistas que filmaram. Ele mostra parte da coisa, os corpos queimando, imagens de dentro dos fornos. Né? É um filme... Qualquer registro dessa natureza é horroroso, seja aqui na esquina, seja lá no campo de concentração. A grande questão é justamente essa. Você registra, às vezes registra milhares e milhares de metros ou de horas, e o que você vai fazer com aquilo? Como é que você transmite aquilo? Como é que você apresenta aquilo? Você faz a síntese ou a análise? Tá? Em tese, o nosso tempo é um tempo, como eu disse, mais analítico. É um tempo que, inclusive, vai buscar esse material que não foi utilizado numa montagem primeiro, numa montagem original. É um tempo que valoriza, às vezes, muito mais o material que não entrou no filme, o chamado material bruto, do que o filme mesmo. Que valoriza aquela informação. O que eu tirei? O que aquele momento tirou? O que aquele sujeito, aquele artista, aquele órgão, aquele regime tirou? Tá? Que está lá dentro da dialética que o Derrida colocou, que todo arquivo é sempre um processo de apresentação, mas também de ocultamento. Ele lembra e esquece ao mesmo tempo. Se ele lembra alguma coisa, é porque ele está esquecendo outra. E dentro da filosofia do Benjamin, o poder sempre vai destruir, sobretudo, seus inimigos. E destruir seus inimigos não é só destruir fisicamente seus inimigos, é destruir tudo relacionado a eles. Memória. A memória. Porque se você não tem a informação, o dado físico, a memória não se constitui e não se transmite, ainda que ela distorça. Tá? O Benjamin encara isso com naturalidade. Todo narrador distorce. Tá? O problema não é esse. O problema é você ter acesso aos elementos de constituição de uma narração qualquer. Tá? É aí que está o jogo, inclusive institucional, entre você guardar e não guardar. Por exemplo, se vocês me perguntassem se o Brasil é um país que guarda seus materiais brutos, de uma maneira geral, não. Portanto, outras possíveis histórias já foram eliminadas. Tá? Ano passado, o pessoal do Mídia Ninja me procurou. A gente já está com um caminhão de HDs aqui de todas as nossas transmissões e não tem backup. Como é que a gente faz? Em algum momento tem que surgir recursos, dinheiro, para você criar uma estratégia para fazer com que tudo isso sobreviva, porque senão vai para a síntese. Se eu não posso guardar tudo, eu vou começar a apagar HD, fazer uma coisa menor, alguém vai ter um olhar específico e por aí vai. Eles acabaram de lançar uma série de 5 episódios com material de arquivo. Então já começou. E a série, na época, recebeu verba pública da EBC, mas agora a EBC não quer divulgar. Para não passar. Há várias contradições, em vários níveis em todo esse processo. Tá? O que eu acho que é importante para a gente retomar um pouco, senão vocês não vão ver nada, é vocês terem sempre em mente de que há um processo de construção e qual é o conceito de base desse processo de construção. O que avaliza, sobretudo para plateias numerosas, múltiplas, de escala,
o que avaliza esse discurso para essas plateias? O que estrutura a construção narrativa, discursiva da obra? Qual é o referencial? E o referencial não é só um referencial físico imediato, mas às vezes de caráter ilustrativo, como eu falei. Caetano Veloso precisa da imagem do Caetano Veloso para eu saber, em princípio, quem é o Caetano Veloso. O que é sempre uma bobagem em cinema, como já dizia o Tarkovsky, ou mais lá para trás o Eisenstein, sempre os russos/soviéticos. Por que o Bob Dylan tem que ter um ator com a cara do Bob Dylan? Por que não pode ser a Kate Blanchett? Em cinema tem obrigação de ser o Bob Dylan? Onde está essa regra? Onde está esse mecanismo que imputa isso? Não existe isso. É bobagem. Tá? Mas as várias vertentes que a gente vai encontrar dentro, que estou chamando genericamente de cinema de arquivo, cada vertente vai buscar, sim, um fundamento. E o primeiro fundamento que surgiu, que é muito interessante, é muito importante, está ligado a um momento de confronto, maior que a Primeira Guerra Mundial, mas mais localizado, que é a guerra entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, logo depois da Revolução Soviética, em 17, e no momento que acaba o conflito dentro da antiga União Soviética, o Estado soviético, ou seja, Lenin, diz, bom, agora a gente precisa construir o quê? A história da Revolução. E Lenin diz que essa história será primordialmente uma história cinematográfica. Pode-se escrever livros, pode fazer uma série de outras coisas, mas, sobretudo, façam-se filmes que contem a história da Revolução. A gente pode lembrar que o conceito de história, a ideia de história, lá no início do século XX, ainda é, em grande medida, um conceito positivista, ou seja, linear, causa e efeito, etc, etc, etc. E a gente pode se perguntar, inclusive, qual era o conceito de história com o qual os soviéticos começavam a trabalhar ali nos primeiros anos da Revolução, que é uma coisa que eu não conheço, que eu não sei. E, eventualmente, como é que se faz isso em cinema? E as respostas dos cineastas soviéticos vão ser várias, não vão ser uma só. Vai haver aquela resposta que é uma recusa da ideia mais simplista de verdade histórica, que vai ser a resposta do Eisenstein. E essa resposta ela é muito significativa. Ele não só escolhe a ficção, como ele nega qualquer possibilidade de verdade histórica a qualquer outra coisa que não seja ficção. E isso está lá nos vários escritos teóricos deles, e principalmente numa ideia muito simples, muito básica, mas muito fundamental. Eu gero operações de sentido no cinema já pelo corte, ou seja, pela separação entre um fotograma e outro, e pela junção de dois fotogramas quaisquer. O cinema é uma arte totalmente arbitrária para o Eisenstein. O que significa que é uma arte totalmente ideológica. É uma arte de ideias. E se é uma arte de ideias, eu não vou aqui contar a história da Revolução pelo que supostamente aconteceu. Isso não importa. Eu vou contar a história da Revolução pelo que eu acho que é a Revolução. Qual é a ideia da Revolução? E aí, é curioso que o Eisenstein se tornou talvez o mais famoso cineasta, o mais importante teórico ali daquele primeiro momento cinematográfico, mas o próprio setor cinematográfico, ele já vinha trabalhando com uma premissa parecida, não tão radical, que era a ideia de que o cinema tem um caráter linguístico, tem um caráter de sintaxe, tem um caráter de associação, tem um caráter de junção
de elementos individuais, mas que, de fato associados, geram uma sentença, geram uma frase, geram uma ideia, geram um conhecimento sobre o mundo. Que é a ideia de que a montagem é a essência do cinema. Isso está lá no Kuleshov, está lá no Vertov, está lá no Eisenstein, e está, sobretudo, na grande professora, em particular do Eisenstein e do Vertov, que é Esther Chub, que é um nome hoje talvez esquecido da história do cinema soviético, mas que, para quem lida com cinema de arquivo, ela é considerada talvez a mãe da coisa. Foi a primeira artista a, de fato, sistematizar uma estratégia para lidar com um pedido, conte a história da Revolução, e um método para fazer isso. Diga. Você quer perguntar? Não. A Esther, ela era uma mocinha que, ali já no período da Revolução, em 17, 18, se engaja no grupo teatral do Meyerhold, onde depois o Eisenstein também vai trabalhar. E quando acaba a guerra civil, em 22, o partido, mais especificamente o Lenin, dá uma tarefa a ela que é uma tarefa muito curiosa. Ela se tornou a responsável pelo departamento, e ela mesma fazia esse trabalho constantemente, de remontagem dos filmes estrangeiros que viriam a ser exibidos no circuito de salas de exibição da antiga União Soviética, que era o maior circuito do mundo. A União Soviética chegou a ter 250 mil salas de cinema de rua. E a Esther era a encarregada de repente, pegar um filme do Chaplin e remontar o filme de acordo com os ideais da Revolução. E ela fazia isso tranquilamente, porque a Revolução está certa e vamos lá. E ela, a certa altura, admitiu um pupilo que se revelou um pupilo magistral nesse trabalho, que se chamava Sergei Eisenstein. Em algum momento mais à frente, ela teve um outro pupilo chamado Dziga Vertov. Então, o exercício da remontagem, da associação de imagens, do corte, da criação de novos sentidos a partir de um material anterior, tem nessa experiência seu primeiro grande momento. E não é à toa que ela sai dessa experiência, não só ela, os três saem dessa experiência para pensar como é que se faz isso, quais são as implicações disso, qual é, de fato, o referente de base e como ele se sustenta. A solução do Eisenstein, ele já disse, ele não acredita. Ele prefere uma expressão, um discurso ideológico. As palavras são difíceis, puro, definitivo, autêntico, etc. Direto. Ele prefere dizer o que ele pensa sobre a Revolução. Inclusive, pagou caro ao longo da vida por esse pensar. Mas ele preferia aquilo que ele chama de um cinepunho. Preste atenção nessa expressão, cinepunho. Ele acreditava que o filme era um instrumento de luta. A expressão vertoviana vai ser mais do que cine-olho, cine-verdade, quinopravda. Não só, eventualmente, citando o órgão oficial do partido, lá, o Pravda, mas acreditando, de fato, que, um pouco a maneira basiniana, alguma coisa da realidade foi apreendida pelo filme. Só que, nas ideias do Vertov, essa apreensão é insuficiente. Sabe? É só uma dimensão bruta da realidade. É só, mais das vezes, uma dimensão material da realidade. O que cumpre realmente revelar da realidade são seus processos. É por isso que o cinema do Vertov vai se encaminhar para uma dimensão metalinguística, que é muito evidente no filme mais famoso dele, que é O Homem da Câmara. Mas o Vertov, ele elege o documentário, ao contrário do Eisenstein, elege a contato direto da câmera com a realidade e vai trabalhar muito a forma que a gente vai chamar de cinejornal,
E vai trabalhar com materiais que ele já havia filmado anteriormente e que ele vai retomar mais adiante, num trabalho contínuo e amplificado de reorganização das ideias, de compreensão maior da realidade imediata e, num sentido mais amplo, compreensão maior do próprio processo histórico no qual ele está inserido, ainda que ele tenha críticas a esse processo histórico. Mas depois foi enquadrado e não teve mais jeito. Diga. Esses filmes, existe algum lugar? Você já viu o filme do Chaplin remontado por ela? Eu ia perguntar. Existem. Depositório? Eu ia perguntar isso. A maior parte desses filmes, ou eu vou usar o termo que a gente usa no mundo nos arquivos de filmes, essas versões, existem. No caso das versões soviéticas, sobreviveram quase todas. Muitos filmes ocidentais hoje em dia, inclusive, só sobreviveram através dessas versões. Eventualmente, às vezes um restaurador, um historiador, um arquivo vai lá e remonta para ficar mais próximo da versão ocidental, porque às vezes você tem um roteiro, você tem indicações do cineasta, enfim, você tem referências que você pode trabalhar. Às vezes não, você está vendo a versão que foi remontada a certa altura por alguém. E como é que fica o direito da obra? O cara remonta. Direito? A Revolução Socialista concebe direito? Mas comprava você primeiro, vai chegar o Comprava fim. só uma cópia. Aí chegava na União Soviética, contratipava, gerava 1000 cópias, 2000 cópias, espalhava lá pelo país. Ontem você citou que não existia esse conceito de direito autoral. Isso, no início não. Que o grande articulador dessa ideia foi o Edison. O Edison, que pirateava todos os filmes europeus no primeiro momento, pirateava mesmo, copiava deslavadamente. Em 1896, manda uma carta para a Biblioteca do Congresso, que é o órgão regulador do registro autoral e patrimonial de obra artística nos Estados Unidos, dizendo que ele queria registrar os filmes para ter o copyright e poder processar quem ele quisesse. Num primeiro momento a biblioteca disse que não vai receber, porque os filmes são de nitrato, explode, pode queimar tudo, etc. Até que em 1902 ele não desistiu da ideia, ele vai encontrar uma fórmula muito engenhosa de registrar a obra. Ele de um lado pensa conceitualmente o que é um filme. A Eisenstein é um conjunto de imagens isoladas, fotogramas, e para registrar a obra inteira, então ele fez o seguinte: ele imprimiu em papel os fotogramas de todos os filmes que ele vinha produzindo desde, 1896, 1897. Isso ganhou um nome na Biblioteca do Congresso de paper prints, as cópias em papel, e o Edison registrou seus filmes de 1902 a 1917 em paper prints. Deve ter filmes que deve ter se perdido, deve ter mantido o PP. Né? A grande maioria dos filmes estadunidenses do primeiro cinema são recuperados dos paper prints. As cópias mesmo não sobreviveram. Foi a primeira coleção de filmes guardada numa instituição, portanto, foi o primeiro arquivo, de fato. E a finalidade não era resguardar a obra, era resguardar o direito de copyright dele para ele processar aqueles que copiavam dele, embora ele copiasse todo mundo. Isso até que ano, mais ou menos? Os paper prints foram aceitos até 17. Tá? Aí depois se criaram áreas de guarda, onde você já aceitava as cópias. Tem paper print do Intolerância, deve ser um calhamaço. A Intolerância não é do Edison. Eu sei, mas é só do Edson, Ele que fazia isso sistematicamente, alguns outros, poucos produtores Que longa, imagina. fizeram isso. Mas ele fez isso sistematicamente. Vocês acham que os irmãos Lumière, os filmes dos irmãos Lumière, sobreviveram pelas cópias? Não. Essa é uma história ainda mais desconhecida. Hoje, sei lá, acho que o irmão Lumière, a Casa Lumière, a Maison Lumière, fez uns 3.500 filmes. Desses 3.500, eu acho que sobreviveram uns 2.200 e teve um longa, recentemente, do Thierry Frémaux, fez uma seleção ali, uma curadoria, mostrou alguns.
Desses 2.200 que sobreviveram, cerca de 500 sobreviveram por causa do dentista. O dentista da família Lumière adorava aqueles filmetes e virou lá pro Claude Antoine, que era o pai, e disse: olha, você não me arrumava esses filmes aí não? E tal. Aí o Claude, mas olha, esse filme pega fogo, explode e tal, perigoso aí pra você não sabe. Ah, mas não tem um outro jeito de ter esses filmes não? Bom, você quer os filmes como fotografias? Porque a Maison Lumière era uma casa fotográfica. Então, para eles aquilo era tranquilo, copiar toda aquela tralha sob forma de fotografia. Ele disse: então eu quero. E durante anos ele ganhou os filminhos, que eram muito pequenininhos, 50 segundos, um minuto e pouco, sob forma de fotografias. Isso só foi recuperado a partir de 1900, quer dizer, os primeiros foram os duetos, o Biblioteca do Congresso, a partir de 1942, e depois os do Lumière. Foi aí que se inventou o que se chama de truca. A primeira truca da história foi inventada por um naturalista, o Carl Louis Gregory, que era um homem que filmava a natureza, pássaros, essas coisas. Mas que no final da vida era um homem rico, inventou uma câmera genial, que é a Ackley. É a única câmera cujo obturador é circular, é um duplo obturador circular. Então você faz 600 quadros de um pássaro voando com uma nitidez monumental. E no final da vida ele estava rico, aposentado e tal, não sei o quê. Aí já existia o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, já tinha Film Library do MoMA. Já se começava a falar que o Griffith era um gênio, mas a maior parte dos filmes do Griffith estava perdido, e aí se soube dos paper prints, e será que tem filmes do Griffith nos paper prints? Não tinha. Mas pode-se salvar esses filmes? Ele se apresentou e disse: eu posso tentar inventar alguma coisa que filme de novo essas fotografias. Ele inventou uma truca. E aí os filmes voltaram a ser filmes. Na verdade, ele foi o primeiro restaurador da história do cinema. De fato. Mas, enfim, essa história do copyright, ela só se torna forte depois da Segunda Guerra Mundial. A United Artists colaborou com isso também? A fundação da United Artists, com o Chaplin, com o First Bank lá. Colaborou em quê? De manter o copyright dos artistas. Assim. Olha, os fundadores originais da United Artists estavam muito interessados nisso. Inclusive, fora o Chaplin, todo mundo morreu pobre. O Ince, o Griffith, todos morreram na miséria. Eles queriam uma autoria. Queriam afirmar a autoria do diretor, do artista, sobre o estúdio, sobre a empresa. Essa era a questão deles. O único que cuidava de ganhar dinheiro mesmo era o Chaplin. Mas mesmo o Chaplin não tinha muita atenção aos seus materiais. Quando ele teve que fugir dos Estados Unidos por causa da perseguição política, ele foi avisado que ele seria preso daí 2 dias. Então ele teve que pensar rápido: vou embora, vou sair daqui, o que eu levo embora? Ele levou quase tudo menos os filmes, né? Uma foto famosa no dia seguinte à viagem do Chaplin para o exterior, para a Europa, do terreno baldio atrás do estúdio dele, uma montanha de latas. Ele foi selecionando: esse aqui eu quero, esse aqui não quero, o que eu não quero, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Se não fosse os fãs de plantão, literalmente de plantão, tinha um bando de fã ali na porta do estúdio, 24 horas por dia, e que começaram a ver aquela loucura, lata, porque lata do Chaplin, só tem Chaplin aqui dentro desse estúdio. Que pegaram as latas, essas latas tiveram variados percursos, mas sobreviveram, e acabaram rendendo um filme de arquivo extraordinário chamado The Unknown Chaplin, o Chaplin desconhecido. Por que esse filme é incrível? É o Chaplin filmando, basicamente, mas mais do que filmando, né? Porque o Chaplin não escrevia roteiro. O Chaplin começava seus filmes com uma ideia básica, que ele ia resolvendo no set de filmagem com a câmera rodando o tempo todo. Então ali está todo o processo de criação do Chaplin, que é extraordinário. É um documentário pequeno, são mais de 200 horas de material que sobreviveu. Fez um documentário de 1h30, nesse documentário se privilegia sobretudo o uso da cidade, como é que ele resolve certas cenas ali pensando no set.
Mas isso demonstra que não só o material bruto pode ser muito rico, mas dependendo das circunstâncias que o cercam, ele pode ser absolutamente revelador. Um método parecido foi utilizado num filme brasileiro relativamente recente. Né? Contra tudo? Oi? Contra tudo? Não. Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica, o realizador, Luiz Fernando Carvalho, reuniu equipe, atores, levou todo mundo para uma fazenda e registrou todos os ensaios em película. Que eu saiba, é o filme brasileiro com o maior volume de material bruto da história. Preservado. Preservado. Está no Arquivo Nacional hoje em dia. Mais de 200 latas. Enfim, o processo de criação do filme. Algum dia talvez alguém revisite isso e demonstre ali. E provavelmente não está digitalizado. Que eu saiba, não. Então, tem esse valor, mas no sentido estrito da sua pergunta, de se os fundadores da universidade tinham essa preocupação, eu diria que não. Simplesmente não. Como a maior parte dos realizadores cinematográficos daquela época. A grande exceção foi a Esther Schultz. Em 1922 ela recebe essa encomenda do Estado Soviético e ela tem que produzir um filme que conte a história da Revolução. E não só ela recebeu essa incumbência, é porque os mais famosos são os filmes do Eisenstein, que começa por um episódio pré-revolução, que é o Encouraçado Potemkin, e vai fazer os 10 anos, na comemoração dos 10 anos da Revolução, vai fazer a tomada do poder mesmo pelos bolcheviques no famoso outubro. Mas muitos cineastas soviéticos fizeram, vamos chamar de versões ali, dos acontecimentos que levaram à tomada do poder pelos bolcheviques. Ela também recebeu essa incumbência e ela teve que pensar como é que eu vou fazer isso, e a solução dela é uma solução extremamente original para aquele momento. Ela diz, bom, esses acontecimentos foram filmados? Foram. Onde estão esses filmes? Estão por aí. A União Soviética inteira. Ela foi atrás de todo e qualquer registro ligado aos acontecimentos da Revolução. Ela passou 2 anos caçando esses registros. Encontrou muito material, mais de 60 horas de material relativo àqueles acontecimentos. Ela fez um recorte, ela só queria material cinejornalístico. Dito de uma maneira mais banal, ela só queria reportagens filmadas. Ela não queria filme de ficção, até porque a rigor nem existia. Mas ela não queria filme de ficção para ilustrar passagens de uma ou de outra natureza, porque filmes de ficção sobre o czar existiam, mas ela não queria isso. Ela só queria reportagens filmadas no momento mesmo dos acontecimentos. Então ela quer evidências que ela supõe diretas desses acontecimentos. Então qual é o fundamento aí? O fundamento aí é, no sentido mais amplo, a história. No sentido mais imediato, o jornalismo. E os mandatos de um e de outro campo em relação a afiançar que aquilo ali é uma verdade histórica. Ainda que fosse um episódio super recente, tinha o quê? 5 anos, ela já se propôs a fazer uma história da Revolução com evidências materiais dos acontecimentos, do fenômeno histórico, e organizados segundo um relato, segundo uma narrativa, segundo um discurso que não é o dela. Um discurso que seja consensual entre, que eu chamaria de proto-historiadores da Revolução, que mais das vezes eram jornalistas. Como o John Reed, que foi um jornalista americano que esteve lá e viu os acontecimentos, acabou transformando aquilo num relato publicado alguns anos depois. A maior parte dos relatos eram relatos de jornalistas. Mas ela alçou esses relatos de jornalistas, não um, mas muitos, à condição de um relato histórico geral que deveria ser sustentado
pela existência de evidências materiais, nesse caso de evidências sob a forma de reportagens filmadas. E, para surpresa geral, ela encontra muito material, mais de 60 horas, ela seleciona 5 horas, leva para Moscou, e dessas 5 horas ela faz um longa-metragem. Esther? Shub. Shub. S-H-U-B. Tá? Na internet tem vários escritos, às vezes é C-H-U-B, C-H-O-U-B, porque são os franceses chatos, etc. Mas basicamente no Brasil ela é conhecida como Esther Shub. S-H-U-B. E ela fez um filme chamado A Queda do Império Romanov, que foi lançado em 1927. Um pouquinho antes do filme do Eisenstein, o Outubro, que foi lançado em 1928. O filme dela foi um grande sucesso. O filme do Eisenstein foi um grande fracasso. Vamos ver trechos dos dois. Real da Esther, ela era judia, é Esfir, tá? Mas ela não é conhecida como Esfir, é conhecida como Esther, e ela se assinava Esther, mas o nome real dela é Esfir. A estratégia da Esther é completamente diferente, não só pela afirmação já nos créditos, que é uma montagem de documentos cinematográficos. Então ela já empresta a própria terminologia da história para esse material cinejornalístico que ela reuniu. Eles são documentos, portanto, são evidências, são fontes para a construção do discurso histórico. Como, eventualmente, ela vai proceder de uma forma claramente analítica. Qual é a constituição das forças czaristas? Do Estado czarista, da reação, os padres, a burguesia, os proprietários rurais, qual é o espaço de representação dessas forças? É a Duma, é o parlamento? Então, a cada momento, ela vai introduzindo uma informação de forma que você vá tendo, digamos assim, uma consciência, um conhecimento de como um pouco mais adiante vai se desenrolar a luta. A luta por quê, entre quem, de que maneira. É quase um didatismo, diga. Ela precisa muito do texto, né, do apoio Sim. das cartelas, enquanto o Eisenstein só usa imagem. Não, tem cartela também. A gente até tem os intertítulos também, menos e não
tão, digamos assim, aparentemente informativos. Tá? É lógico que a costura dessas imagens, quer no campo ficcional, quer no campo, entre aspas, documental, ela a certa altura precisa de um direcionamento mesmo que mínimo. Precisa de uma organização mesmo que mínima. Precisa de balizas. Tá? Mas a questão maior aqui talvez não seja essa. É o simples fato de que o Eisenstein não quer apresentar o regime anterior de uma forma assim, analítica, de uma forma minuciosa. Ele simplesmente sintetiza todo o momento anterior na estátua do czar, derruba, já caiu o czarismo. Tá? E derruba de uma forma reiterativa, porque ele repete planos, repete ações, repete, enfim, o gesto fundamental de fazer a revolução. Então a ele não interessa uma explicação da origem da revolução, do sentido da revolução respaldado pela história, uma explicação das forças em luta e uma apresentação dos signos dessas forças. A estratégia da Esther, como é uma estratégia menos, digamos assim, livre, mais presa a um discurso de base que ela toma como sendo a própria história, ainda que você possa discutir que história é essa, de onde é que ela tirou isso, etc., ela se sente obrigada a indicar, a esclarecer, a apontar, a racionalizar todo aquele processo. Então, de um lado, vai se perceber, e muito, que eventualmente essas imagens que a gente vai passar a chamar de arquivos, e ela tem um valor extraordinário não só pelo filme. Para fazer esse filme, ela teve que construir um arquivo. O que se vai perceber, na maior parte da trajetória do cinema de arquivo, é que os filmes só brotam quando a informação é organizada em escala. Quando surge, de fato, um conjunto, uma coleção, um punhado de obras, um punhado de documentos, um punhado de informações que permitem uma reorganização do material. O arquivo é a instância primeira, mas ele, em princípio, é só potência. Mas se ele não existe, não há nada. É a constituição do arquivo que vai permitir que essa potência que ele guarda, que na verdade são muitas, possam ganhar determinadas configurações sob a forma de expressão artística, inclusive, ou de relato histórico, ou de qualquer outra coisa que se queira fazer com o arquivo. Uma instalação, etc, etc, etc. Ela percebeu a questão que ela tinha nas mãos. Eu tenho que fazer uma história da Revolução. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o caminho que eu vou tomar? Eu vou tomar o caminho histórico. Mas para fazer a história eu preciso de documento. Cadê os documentos? Que tipo de documento? Ela trabalha com cinema, então é óbvio. O documento cinematográfico. Qual é o documento cinematográfico? Percebam que entre os três, essa briga entre favorecer a ficção ou desfavorecer a ficção permeia todo o trabalho deles. Vertov e ela vão permanecer com a ideia de que é o documento cinematográfico registrado diretamente que vale. Se é uma encenação, não vale. Mas Einstein vai dizer, mas tudo é encenação. Então, eventualmente, dentro das famosas polêmicas entre ele e o Vertov, que às vezes são meio obscuras, que eles escrevem umas loucuras, no fundo o Eisenstein está dizendo isso para o Vertov. O Vertov escreveu lá no prólogo do Homem da Câmara que essa coisa de ficção é coisa burguesa, deve ser rejeitada. E o Eisenstein tentava dizer a ele que, olha, qualquer organização de imagens já compromete as imagens. Você vai dar um olhar específico a elas. Não existe isso de uma isenção, de uma evidência em si mesma, de uma fonte, digamos assim, absolutamente verdadeira. Isso é impossível. Mas essa dimensão de crença, de emprestar um mandato de confiança à natureza, por exemplo, das imagens que ela selecionou,
vai se tornar um parâmetro muito forte pelos próximos 30 anos. A maior parte dos filmes de arquivo que se fazem entre os anos 20 e os anos 50 tem esta natureza. Sobretudo aqueles que chegam ao mercado se definem por essa característica. E vão ganhar inclusive um nome. A posteriori, mas ganham um nome que existe até hoje. Esse é um cinema de compilação. Esses são filmes de compilação. Esse é até o famoso microfone. Que de fato você pega o arquivo, pega os documentos que estão ali dentro do arquivo, você, digamos assim, conhece, visualiza, estuda, percorre todos esses documentos e faz uma espécie de compilação deles, ou seja, seleciona os que seriam mais significativos dentro ali do conhecimento, da informação, da narrativa, do discurso que você está montando, e essa compilação ela vale como uma espécie de síntese maior do fenômeno, nesse caso aí, dos primeiros anos da Revolução. Então o filme de compilação ele vai ser, digamos assim, o modelo dominante do cinema de arquivo nos seus primórdios. E a Esther vai ser a grande propositora dessa estratégia, desse método, desse material, como fonte maior para a criação de um documentário que se pretende uma história narrada visualmente, ou audiovisualmente. E nesse sentido, esse modelo ele só ganha variações, sobretudo e mais uma vez, em momentos de guerra. O único filme que eu não consegui encontrar para trazer para vocês é o Yellow Caesar, que é um filme atribuído a um diretor ultra obscuro chamado Adrien Brunel, mas que na verdade foi feito pelo brasileiro Alberto Cavalcante. Foi uma encomenda, mais uma vez, de um órgão de Estado, já ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra entrou na guerra, quem foi ver aí o filme do Churchill viu esse primeiro momento, e logo ali se pediu os organismos cinematográficos que fizessem cinema de propaganda. A Inglaterra é a grande pioneira do cinema de propaganda em contexto bélico, porque ela, na Primeira Guerra Mundial, realizou uma série de filmes anti-germânicos, encenados, com intertítulos em alemão, que a Força Aérea Inglesa levava por sobre o território alemão e jogava os rolos de filme. E as pessoas encontravam, eventualmente iam lá, projetavam e viam o discurso anti-germânico, que às vezes era assumido como inglês, às vezes não. Às vezes parecia que os próprios alemães tinham feito aquele material. E você, digamos assim, gerou essa estratégia que logo foi seguida pelos alemães, que fizeram a contra-propaganda. E um dos primeiros arquivos de filmes do mundo surgiu disso, que é o Imperial War Museum, criado em Londres em 1917 para guardar esses filmes. Ele existe até hoje, é um dos maiores arquivos de filmes do mundo. E ele é sobretudo especializado em registros de guerra no mundo inteiro. Se vocês, por exemplo, quiserem saber das guerras das Malvinas, vão lá que está tudo lá. Ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, o governo inglês pediu Imperial War Museum, Museu Imperial de Guerra. Eles têm uma divisão de guarda de material audiovisual, película, vídeo, digital, que você possa imaginar. Para pesquisa? Para pesquisa. Para pesquisa. Você pode ir lá pesquisar, diga. Eu tô confusa com a história do Alberto Cavalcante. Ele fez o filme e ele não pseudônimo, que é o diretor, não é? Essa história precisa ser bem explicada. Cavalcante foi trabalhar na Inglaterra no início dos anos 30, num órgão chamado General Post Office, mais conhecido como GPO, que era uma unidade dos Correios ingleses, mas que tinha uma divisão cinematográfica com finalidade educativa, que se tornou famosa
por ser a casa do que passou a história do cinema como documentarismo inglês, ou seja, uma nova concepção de documentário, ampliando um pouco as ideias flahertianas, mas introduzindo algumas outras. E o mentor dessa instituição, que é o John Grierson, convidou o Cavalcante, em 1933, para ser uma espécie de supervisor geral. O que se fazia em película estava restrito a sempre arquivos relativamente pequenos, se comparados com a potencialidade que a internet vai oferecer, sobretudo a partir dos anos 90. E aí você vai encontrar o Magadão, que aqui no Brasil foi o primeiro a perceber o óbvio. Pô, agora tem banco de dados, banco de imagens, banco de filme digital, alguns de graça, outros com um precinho muito camarada. Será que eu consigo fazer um longa-metragem com 10 mil reais, 20 mil reais só de imagem de arquivo? Dá. Dá para eu fazer isso sem eu ter que ir aos arquivos e procurar fisicamente? Dá, é só pedir por internet. Demora um pouco para baixar, e naquela época não demorava muito. Mas dá para fazer em casa, dá para montar no meu computador? Dá. Eu fiz tudo assim. Então a internet vai criar um outro parâmetro, que é uma outra noção de arquivo, de uma tal amplitude, que você não tem mais, sei lá, 50 horas de material disponível, você tem milhões de filmes disponíveis. A quantidade de horas nem se pode calcular. O Paulo Kerkhoff tentou calcular isso em 2000 e disse que eram produzidas na época, juntando tudo, inclusive câmeras de segurança, 2 bilhões de horas por ano no planeta. Mesmo que fosse uma fração disso disponível de graça ali na internet, já dava para fazer 1 bilhão de filmes. Essa outra estrutura, que inclusive pode incorporar os materiais antigos, os materiais analógicos em película, etc., e disponibilizar, eventualmente de forma gratuita. Hoje tem N repositórios espalhados aí pela internet que oferecem um conjunto de imagens gratuitas que você pode trabalhar. Isso inclusive ganha um momento de inflexão maior com um serviço, que é o famoso YouTube. Quantos filmes de material de YouTube foram feitos nos últimos 10 anos? Tem um cineasta aqui no Brasil que só trabalha a partir dessa base, que é o Arthur Tuoto. Não sei se vocês viram, até passa na Mostra do Filme Livre alguns filmes dele. Não Me Fale em Recomeços, que é o último longo. Tuoto. T-U-O-T. Arthur com H. Ele é um cineasta jovem de Curitiba, Paraná. Por exemplo, fez até uma adaptação de Shakespeare com material de arquivo tirado da internet, que é o Carnívoro. Por que você só vai fazer documentário com material de arquivo? Você pode fazer um filme de ficção com material de arquivo, você pode fazer uma experimentação com material de arquivo, você pode fazer qualquer coisa com material de arquivo. Você pode fazer uma tese com material de arquivo. Um dos filmes mais famosos aí nos últimos tempos é o filme do Klug, né? O Alexander Klug, que antes do Godard já fazia esse cinema de ensaio com material de arquivo, que fez anotações de uma guerra ideológica, anotações de uma antiguidade ideológica, que parte do roteiro inacabado e não realizado do Eisenstein para o Capital do Marx, desenvolve um filme que dá mais 8, 9 horas de duração, que tem de tudo lá dentro. O clipe, filme de instrução, filme didático, obra-prima da história do cinema, pedaços de coisas, etc, etc, etc. Então, se aqui já no Found Footage você já tem a própria materialidade do filme sendo sugerida pelo Start, pelo DN, pelo isso, por aquilo, isso vai chegar na materialidade mesma do filme. Quando o filme, por exemplo, queima na tela, quando é um pedaço, quando está arriscado, quando está sujo, quando está incompleto, quando salta, quando isso, quando aquilo. E vai chegar no que o Igor mencionou, de você de repente pegar os antigos filmes silenciosos, deteriorados, e mostrar isso como uma prática, uma textura, uma plasticidade, um elemento de trabalho, uma estética, né? Que pode ser literalmente uma estética do lixo, no sentido de conceber o passado, o
o antigo como algo deteriorado, tal passagem do tempo que o Heidegger indicou, pode ser no sentido de criar novas imagens ou sons a partir dessa incompletude, dessa deterioração, a partir de elementos que não são os elementos de narração, apresentação originais do filme. Se recua a um estágio anterior, que é a própria materialidade física do filme. Tudo isso está colocado aí no momento em que o found footage liberta o material de qualquer injunção mais racionalizante. Isto só está no lugar disto, isto representa isto. Não, qualquer outra coisa. Nesse sentido, diga. Você quer apertar? Nesse sentido, enfim, se o found footage de fato cria a noção de cinema de arquivo, e ele cria, porque esse grupo estadunidense vai ter muita força, muito peso, vai ter muita repercussão, sobretudo nos últimos 20 anos, aí dentro da história do cinema, ainda que eles sejam compreendidos, no geral, como um grupo experimental, mas muitos desses cineastas vão trabalhar especificamente com o material reutilizado, com o material encontrado e reutilizado, mas a potência de criação que eles oferecem, a liberdade que eles oferecem é tão grande que uma geração à frente vai, de fato, não só pegar aí os elementos de força da imagem em ação, mas eventualmente vai pegar o elemento físico dessa imagem, vai tirar a ação fora e vai ficar com risco, com deteriorado, com isso, com aquilo. Nesse sentido, talvez o grande precursor de um cinema de arquivo, não mais moderno, mas efetivamente contemporâneo, seja o cubano Santiago Alvarez, que faz um cinema que é basicamente cinejornalístico, é o grande nome lá do Noticiero Icaic, gestado a partir da Revolução Cubana, ali em 1960, mas mesmo no noticiero, mesmo no documentário mais tradicional, filmes como 79 Primaveras, de repente está passando o filme lá, que 79 é sobre o Ho Chi Minh, está passando lá o Ho Chi Minh e tal, um monte de material de arquivo, aí de repente aquilo queima na tela. E não foi o original que queimou, foi a intervenção do Santiago no material. Ou então descarrilha na tela. Como um filme pode descarrilhar na tela? Não, descarrilha na sala de exibição, então pode descarrilhar lá. Claro. Lidar com não só o filme, mas todo o dispositivo que cerca o cinema. E quando você extrapola da tela, vai para esse espaço e eventualmente para além desse espaço, você cria a base para a intervenção que veio muito mais do mundo da videoarte do que do próprio cinema. Você cria a base para o deslocamento dessas imagens, por exemplo, de arquivo para as instalações, para além da sala escura, etc., para além do próprio cinema. Aí você ganha uma outra dimensão, que é essa dimensão, onde o arquivo, ou seja, o dispositivo de organização da informação, é revelado enquanto tal, ou seja, enquanto dispositivo, dentro de experiências, experimentações, obras de arte das mais variadas naturezas, dos mais variados campos, aí nos últimos 30, 40 anos. Dá a conhecer que, de repente, sua vida é, de alguma maneira, apreendida, talvez regrada, talvez controlada, seja pelo arquivo ali da polícia, seja pelo Facebook, seja por qualquer outra coisa que tenha essa dimensão arquivística. E aí a gente dá um outro salto, que é um salto não só, eventualmente, estético, em continuidade ali, nas proposições do found footage, mas também, sobretudo, um salto político. Qual é a natureza do arquivo? Qual é a função do arquivo? Qual é o uso do arquivo? Vamos pensar sobre isso? Um pouco a proposição geral da arte contemporânea.